Vamos fazer aqui a análise do capítulo 1149 de One Piece. Lembrando, a análise não é leitura. Bora lá. O capítulo abre com o Gaban dando porrada no Summers, né? Que foi o final do capítulo passado. E você perceber, tem uma coisa bem interessante aqui, né? Quando eu falo, não, todo capítulo faz uma introdução e tal, mesmo que você já sabe o que está acontecendo. Olha só que curioso, né? A gente tem essa página aqui que chama a atenção. A primeira página normalmente é mais importante. E o que acontece, né? Além deles mostrarem que o que aconteceu foi um negócio importante, o que ele fez, como assim, sei que é lá, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar os poderes aqui. Aí, ó, o que você faz em Elbaf, Devorador de Montanhas? Tá vendo que ele apresenta o personagem, fala que ele não deveria estar ali de alguma forma e tudo mais? Então é uma característica interessante, né? Das 3 primeiras páginas normalmente dentro de um mangá semanal, né? Aí, bons tempos, hein? Que mostra que eles já se conhecem. Ué, é o cara do castelo? Aí tá apresentando tudo. Sim, o Luffy e Zoro foram completamente derrotados. Além disso, ele também é pai do Colon. Tá vendo? Ó, toda a apresentação acontecendo. Aquele velhote, se eu não ouvi errado, o nome dele é Scopper Gaban. Ah, é ele que rivaliza com Rayleigh, conhecido como o braço esquerdo do Rei dos Piratas. E como alguém como ele está em Elbaf? Tá vendo? Como que o capítulo apresentou tudinho? É um diálogo que você pode falar, nossa, caralho, que diálogo enrolado da porra, né? Não, é verdade. É verdade. Só que é a prática padrão de um lançamento semanal, tá? Sempre vai ter alguma questão assim. Isso pode ser feito de melhor jeito, pior jeito, dá pra ser feito de várias formas. Aqui foi feito assim, eu não posso falar que foi mal feito, porque é uma necessidade, né? Então, achou o diálogo dinâmico? Se você quer ver diálogo dinâmico, eu recomendo você abrir o primeiro capítulo de One Piece, que tem uma cena parecida com essa, e lá é muito mais dinâmico do que aqui. Mas aqui é bom, não é ruim não. Eu acho só interessante pegar pra mostrar, olha só como que tem a apresentação. É. O ataque dele funcionou, como assim? Eu não posso me mexer, mas posso dar meus poderes. Aí já começa a transferir para o desenvolvimento da história, né? Ok. A gente continua vendo aqui o combate dos personagens, um capítulo com muito combate, né? Bem interessante. Um dos maiores problemas que eu tenho com o mangaka é que eles não sabem desenhar cena de ação de movimento, né? O Kubo também faz isso, é um saco. Tipo, o Ichigo faz um movimento que ele deveria estar com a mão assim para fazer sentido do braço de baixo para cima, mas ele tá assim. Então, igual aqui no Oda, parece que o Gaban ainda vai dar o corte, e não que o Gaban deu o corte. Mas isso é padrão de mangaka. A maior parte deles não sabe fazer esse tipo de movimento. Até como eu mexo com jogo de luta, né, acaba que isso é uma coisa bem importante, né? O movimento do personagem. Mas a maioria deles não consegue fazer isso. Aí sempre que parece que o Gaban vai dar o corte, em vez dele ter dado o corte. Né? Então enfim, detalhes para quem curte muito coreografia de luta e essas coisas. Pra mim parece certo. Eu vou ser meio babaca hoje e falar porque vocês não têm conhecimento suficiente. Deixa eu ser um pouco metido só hoje, por favor. Mas esse é um erro muito comum. A maior parte, até onde os personagens seguram nas armas, não faz o mínimo de sentido, né? Por exemplo, esse golpe do Gaban, ele teria que estar segurando mais próximo da ponta aqui para conseguir manejar melhor e dar o golpe da melhor forma possível. Detalhes que ninguém que não liga para essas coisas vai perceber, mas é o tipo de coisa que a galera que liga muito para isso, trabalha com isso ou já fez muita luta, acaba percebendo. Então, vamos continuar. Né? Então, assim, cenas legais de ação, tá? Apesar de tudo isso, cenas legais de ação, apesar, né? Um detalhezinho mínimo. Cenas legais de ação eu achei muito bacanas. Foi um capítulo mais dinâmico do que os outros em relação aos acontecimentos. Logo no início, ele já começa com ritmo acelerado, o que é mais até difícil de fazer, né? Curiosamente. E aí o Gaban vai indo atrás do Colon. E aí até aqui a explicação do nome do poder, que a gente não vai entrar aqui. Aí o Chopper sai correndo. Parabéns, Chopper fez alguma coisa no arco e os outros continuaram parados sem fazer nada. E aí a gente tem uma cena aqui da queima da biblioteca e tudo mais. Em alguns vídeos atrás rolou uma discussão, né, que a gente falou sobre a importância ou não disso e tal. E eu acho que existe uma certa dificuldade do público e de quem analisa em entender especificamente o que está sendo conversado, né? Porque as pessoas muitas vezes falam da perspectiva delas ou da perspectiva de dentro da obra.
E quando a gente analisa tecnicamente, a gente está querendo ver o que poderia ser melhor e como que as coisas foram executadas, né? Mas, em relação à biblioteca aqui, eu acho que teve uma coisa legal, que foi essa cena aqui, ó. A cena dessa Ronin aqui é bem legal. Foi a parte que eu mais gostei do capítulo, eu acho. Porque a, a transição dos sentimentos que a gente deveria ter pela biblioteca é feita através da garotinha. Porque o Oda não é bobo, né? O Oda não é bobo, tá? Ele sabe quando ele não tá fazendo a coisa correta. E por isso ele tenta ajustar da melhor forma possível. Então a cena da garotinha chorando. Cadê? Tem outra cena dela, ou não? Tem o do Colin aqui e tal. É mais aqui a garotinha mesmo, é só essa cena aqui. Depois é o Colin, eu confundi. Dela falando desculpa por estar viva e tal, sei que. Isso é uma coisa bem interessante, porque ela foi um ponto interessante no capítulo passado também, que é bacana, e aqui continua desenvolvendo isso, e o drama dela, eu achei que dos dramas que foram apresentados, foram mal apresentados no caso, né? O dela foi um bacaninha. Então, é uma transição legal, até porque é possível, eu gostaria de ver, seria bacana relacionar o drama dessa garota com a Robin de alguma forma, porque não tem só a biblioteca em relação a elas em comum, mas essa culpa de estar vivo, né? Que a Robin fala, eu quero viver, né? E isso pode ser uma coisa que poderia se conectar com ela e gerar um ótimo momento. Então, uma possibilidade legal aí. Enfim, a gente tá tendo aqui a queima das paradas, ok. Eu já comentei no vídeo passado porque eu acho que a queima das paradas não é um negócio emocional, nem necessariamente bem feito, é um negócio prático, né, que funciona, mas a biblioteca poderia ter sido muito mais bem trabalhada. Os riscos, os dramas em relação a isso. Aí tem gente que concorda, tem gente que discorda. No vídeo passado tem as discussões sobre isso, eu não vou me repetir aqui, senão a gente ficar 1 hora falando só sobre isso, ok? E aí... Os gigantes, completamente patéticos, eu acho, ainda todos patéticos, todos patéticos. A criança, a Ronya, foi a gigante mais foda que a gente teve nesse capítulo, nesse arco, junto do Loki. Porque o resto tudo decepcionante. O Colin não teve seu tempo ainda, ele está sendo bem utilizado. O Colin está sendo bem utilizado em geral, na forma que o Oda está trabalhando ele. Porque ele muda cenas, ele muda status quo, ele entra naquilo, ele gera aventura, ele gera acontecimentos. Em geral, isso é uma marca de personagem que vai ajudar muito a história e vai ter um destaque bacana. Esse arco saiu de mid para um ok? Eu ainda acho que não. Eu vou te falar por quê. Talvez eu possa até falar agora, que olha só, a gente vai ter criança aqui, bacana, mas a gente vai ter a coisa do Colin agora. Com o Gaban, o Colin falando papai, sei que, parará, pereré, pororó. Só que, né, a gente não teve nada em relação ao Colin e o Gaban. A gente acabou tendo aqui um flashback de 3 quadros para justificar essa conexão deles emocionalmente, para fazer vocês entender as decisões dos personagens e tudo mais. Eu imagino, isso aqui é uma coisa que o Oda sempre fez. E não é uma coisa ruim, mas eu acho que o Oda tinha mais tempo, maestria, domínio, tranquilidade de fazer isso antigamente, porque ele separava momentos legais nos arcos para desenvolver isso e depois trazer essa cena. Entendeu? Você primeiro ia ver os personagens, ia ter um drama deles, o desenvolvimento, não desenvolvimento, mas uma apresentação e uma cena legal. E aí depois você ia vir pra cá, pra esse drama. Ah, ele vai ser morto, meu Deus. Ai, meu Deus, ele vai ser morto, caraca. O Gaban se rende. Não que tenha ficado ruim aqui. Eu achei que ficou ok. Tipo, dentro do capítulo funciona. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, tá? Dentro dos capítulos, vários deles o Oda tá mandando bem. Tá estruturado, bonitinho e tal. Só que quando você pega pra ver o arco em si, tá meio capenga, na minha opinião. E nos vídeos a gente já elaborou isso. Não vou ficar repetindo tudo de todos os vídeos aqui. Recomendo você ver aí a playlist disso. Então fica tipo, funciona, mas se a gente tivesse visto melhor o Gaban e o Colin, ia funcionar muito mais. Ia ser um capítulo incrível, mas é um capítulo funcional, tá? Então, tem aqui o Gaban indo atrás, né? Uma parte legal que eu achei é que, tipo, o Gaban ficou tipo, por favor, Colin, não fale nada. Porque se você falar alguma coisa, você vai virar uma vítima, né, esqueci o nome, né? Mas enfim, vai virar ali um alvo da fraqueza do Gaban.
E é exatamente o que acontece, né? O Colon é burro, normal, criança é burra, é isso aí. Gerou um drama legal. E a Gunko consegue ficar numa situação que deixa o Gaban numa saia justa, né? E aí a gente tem uma relação interessante do Gaban, se ele vai ou não vai, o que ele faz, só que o haki do observador, da observação dele, né, faz com que ele veja o que vai acontecer se ele tentar, que é o Colon iria morrer. É uma cena bem legal. E aí ele acaba desistindo. Mas é foda, né, porque ele desiste aqui, é a situação dramática, né, ele desiste aqui, mas ele desistir meio que, teoricamente, faria com que o filho dele fosse morto de qualquer forma. Mas teremos os Mugiwaras para salvar o dia, né? Então provavelmente esse destino não vai se concretizar. Mas é uma situação legal pro personagem. Poderia, o Gaban e o Colon, eu acho que são personagens que iriam se beneficiar muito de terem tido mais tempo. O Colon talvez nem tanto, mas o Gaban, porque o Gaban até esse ponto da história, né? Ele foi tratado pelos fãs principalmente como uma máquina de power scaling, e nada mais, né? Ele é o título dele e acabou. Ele é o comedor de montanhas, é isso. Então, eu acho que seria legal se eles tivessem tido, principalmente o Gaban, um pouquinho mais de tempo. Mas, novamente, nesse capítulo funciona, tá? É redondinho. Esse capítulo aqui foi um dos melhores desses últimos dias, dessas últimas semanas. Inclusive, vamos ver quantas páginas ele teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Um capítulo de 17 páginas, quase 20, mas não foi 14, igual foi da outra vez, não foi 16, né? 17 ainda não é muito bom assim, mas eu achei que o capítulo teve um ritmo muito melhor do que os outros, tá? Acho que o capítulo teve um ritmo melhor do que os outros porque o Oda mandou bem na luta aqui, né? Então eu acho que isso deixou ele bem mais dinâmico. E teve alguns ganchos emocionais mais fortes e coisas importantes rolando. Então, eu acho que ele, nesse aspecto ele se destacou positivamente. É um capítulo que tem. A história anda muito, né? Tipo, vários acontecimentos importantes rolam nela. Então é tipo a biblioteca queimada, o Summers é, entre aspas, derrotado, o Gaban se rende e é derrotado também, né? Mas é foda, pô, o Gaban teve literalmente um capítulo de atividade. Ele chegou, cortou um e foi derrotado pelo outro. O capítulo em si é bom, mas eu acho que o arco tá com um ritmo meio estranho. Isso é uma dificuldade de analisar capítulos semanalmente, é porque eu não vou conseguir analisar tudo que veio antes e tudo que vai vir depois para fazer uma análise individual desse capítulo. O que eu posso falar é ele especificamente. E isso, dentro do contexto de outros capítulos e do arco em si, vai gerar uma sensação diferente depois. Por isso que é importante fazer uma análise de arco depois. Porque aí você vai ver todas as decisões do Oda e o que elas. Quais foram as utilidades, o que foi eficiente, o que foi emocionante, o que se conectou e o que ficou perdido. Então a leitura de semanal, ela engana. A leitura semanal engana demais, porque a qualidade dela é destacada do resto. Você não tem uma noção da qualidade real desse momento da história, porque você tem uma experiência muito distante do arco em si. E aí por isso muitas vezes as pessoas podem gostar ou odiar. Acontece muito, né? Capítulo individual acaba fazendo muito esse efeito de ódio ou amor. Então, continuando aqui a parte legal do Gaban em relação ao Colon, a gente vê um flashback. Eu ainda acho que tem possibilidade do Colon não ser filho do Gaban. Eu ainda acho, hein? Esse papo, sou grato por você ter dado a luz a ele, é muito estranho. Eu acho que aí do Colon, filho do Loki, é possível, tá? Nossas chances diminuíram, mas eu ainda acho possível. Esse papo aqui, sou grato a você por ter dado a vida a ele, luz a ele, acho que é estranho. É esquisito. É muito informal. Talvez seja uma frase em japonês que faça sentido, mas a tradução fica esquisita. Enfim, as chances diminuíram. Mas eu ainda acho que tem uns 10% ali. Agora, né? Acho que a coisa mais bizarra do capítulo que vai acontecer
acontecer a partir de agora, né? E todas as crianças começam o Colin começa a gritar papai, papai, papai. É uma cena legal, é uma cena legal. Tipo, individualmente funciona muito bem, é impactante. E aí, ele gritando pai, 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 e a gente começa a ver uma cena. Tem essa cena aqui, né? Pai, 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 que memórias são essas? Aí tem o Brook. Aí o meu sonho é virar um pirata, sabia? Aí você se parece com a... Do Neida, o Brook manda. Você se parece com ela. Me perdoe. O que foi isso? O que foi isso? Ele falou algumas coisa parecida no capítulo atrás, eu não lembro não. Depois me fala exatamente o que era. Mas do nada, assim, ela tem uma relação com o Brook, né? Isso dá pra ver que foi preparado. Ela tem uma preparação com uma relação com o Brook, onde ela é fã do Soul King. E todo mundo achou que isso ia dar em algo. Né? Todo mundo achou que isso ia dar em algo. Esse algo aparentemente vai ser manifestado. Ele tinha comentado algumas coisas mesmo, até reconheceu ela como a Cavaleira de Deus. Eu não lembro não. Mas o ponto não é esse. Não é de surgir do nada. O que eu tô falando do nada, isso aqui é... O que caralhos o Brook está fazendo como elemento-chave do arco? Entendeu? Não sobrou nada pro Betinha do Usopp, né? Não, o Chopper não fez nada. O Chopper correu 10 metros, pô. Vai tomar no cu, Chopper. Caguei. O Chopper podia ser apagado da história que não ia fazer diferença nenhuma na maioria dos arcos agora. Ah, mas ele acabou com a infecção de gelo em 1 ano, mano. Calado, mano. O Chopper virou uma engrenagem pra história, e olha lá. É o arco do Brook, não tem como? Pois é, né? Ele pulou atrás dela. Não, o Chopper só andou 10 metros. Especificamente, ele só se movimentou 10 metros marcados na régua. Só isso que ele fez, mais nada. Entendeu? Ele só fez isso. Aí tem essa parte aqui que o Brook ganha essa importância que... Claro que pulou, caralho. Eu tô fazendo uma piada. Porra, mané. Nego é foda, cara. Não, o Chopper andou só 10 metros, cara. Só 10 metros. É hipérbole, porra. Aí... O Brook, aqui, tinha essa relação, mas agora vem uma coisa muito além, né? Porque a relação que todo mundo imaginou seria que, tipo, ela gosta do Soul King, eles vão ter um drama e tal, e talvez ela vire uma aliada. Só que essa cena dele no passado com uma criança... Aí tem gente que tá falando que é filho dele, que é filha dele, tem gente falando que é uma princesa... Tem gente falando que é um monte de coisa. Eu não sei, eu não vou teorizar. Tem essa outra cena aqui dela, não sei se é ela ou a mãe dela, ou enfim, deve ser ela, né? Gritando, e que é pai? Aí será que o Brook é o pai? Então surgiu um negócio muito estranho que ninguém imaginava, né? A relação deles tinha sido preparada, mas ninguém imaginava que ia ser um negócio desse nível. É filha daquele capitão dele? Pode ser, filha do capitão dele. Mas se o capitão tinha uma filha, o Brook imaginou que ela morreu, então. Sequestrada ou morreu. Isso pode ter acontecido antes ou depois daquela tripulação ter morrido. É no sentido de... ela primeiro foi sequestrada e aí ele continuou com a tripulação, ou ela saiu do barco e depois a tripulação morreu e aí ela foi sequestrada, né? Descobriremos. Isso tem potencial para ser um negócio bem bacana. Por quê? A gente tem aqui a Imo tomando o controle da Gunko. O cabelo dela cresce e os olhos, né, ficam daquele jeito, e a gente tem um haki aqui. Só que aí fala de Mu. Né? Mu é um continente perdido. Pra quem não sabe. Mu é um dos continentes que... Cadê? Vamos lá, vamos procurar aqui. Ó. Vamos lá, um pouco de teoria da conspiração. Mu é um continente perdido que fica mais ou menos aí nessa região. As teorias dizem que Mu entrou em guerra
com Atlântida, e os dois acabaram afundando por causa disso. Será que vai ter alguma coisa a ver? Porque Imu, Mu, né? E uma história de navegação, continentes perdidos podem ser uma inspiração. Mu pode ser vazio também, tem que ver, obrigado. O kanji que foi usado. Só que Imu, o kanji de Imu também tinha parado que ao contrário, era mar, não era um negócio assim? Então isso aqui abre espaço para muitas teorias da conspiração. E Imu aparecer de uma vez é algo curioso. Que vai ser a primeira interação dos Mugiwaras com Imu, né? O Mi, isso. Só que, será que é Imu mesmo? Ou será que é alguma outra categoria de personagem que ainda vai aparecer? Não sei, One Piece tá meio doido esses tempos. Até porque fala, Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. Então parece que ainda tá falando sobre Mu. Tipo, na terceira pessoa, sabe? Isso, aí fala, nesse exato momento a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. E Mu não falaria isso. Entendeu? Parece... Não que eu falei, mas é estranho. Não é estranho? Tá falando em terceira pessoa, tá falando isso. Parece que ainda é um serviçal. Vocês sentem isso também? Ou eu tô maluco? Ela sempre falou assim? Pode ser. Ela sempre se refere em terceira pessoa? Então é isso. Então é Imu mesmo, acabou-se. Mas existe alguma coisa além de Imu, né? Esse Mu. Então esse final aqui eu achei um ótimo gancho. Porque os capítulos estão ficando imprevisíveis. Isso é legal. Mas ao mesmo tempo vale um questionamento. Seria esse já o ápice de Elbaf? Elbaf já vai acabar? Ou ainda tem outras coisas pra acontecer? O que vocês acham? Eu não faço ideia do que vai acontecer. Nem eu, também não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Muita coisa aconteceu. Foi o Loki, aí o Shonks, aí os Cavaleiros, aí o sequestro das crianças. Porque assim, estamos em um momento importante aqui, né? Será que já isso vai ser resolvido? E o arco vai acabar? Eu acho que não, porque falta lidar com o Loki. Tem todo o drama do Loki pra ser tratado. A gente nem viu o topo de Elbaf ainda. E a galera do Reino Solar de Elbaf lá de cima não vai fazer porra nenhuma, não? Vai ficar só vendo tudo isso aí? Eu acho que não vai acabar aqui. Eu acho que teremos o drama dessa guarda real aí. E, de alguma forma, isso vai ser associado ao Loki em relação a como que Elbaf lidava com o governo mundial na época do Rei Harold. Porque até eles mesmos falam isso, né? Tanto os gigantes quanto os cavaleiros sagrados. E aí, provavelmente vai ter algum tipo de disputa na ilha, mas o ponto é, qual que vai ser a grande problemática do arco? Agora. Que era o Loki, aí virou eles, aí vai virar o Loki de novo? Tá imprevisível. Isso é positivo, tá? Eu acho isso legal. Outra coisa, Nazgûl chegou falando que isso tá demorando demais. Considerou que talvez Elbaf o tempo passe diferente? Lá de fora pode ter sofrido com uma grande mudança. Como a lenda do Urashima Taru. Pode ser porque a gente tem aquela citação falando não fique em Elbaf por muito tempo. Que é aquela citação que até agora não deu em nada. Então, tem muitos mistérios. Eu acho isso interessante. A forma de verificar se isso vai ser bom ou não é por capítulo individual. Não tem como a gente fazer isso. Vai ter que pegar o capítulo todo. O capítulo todo não, o arco todo. Eu achei esse capítulo interessante. A leitura, o que acontece e tal. A Ron já foi legal. Ronya, né? Meus pontos de análise, de preocupação é... O Oda parece estar se sustentando no hype. É tipo... É o Loki, é o Shon, que são os Cavaleiros Sagrados, é a Gunko virando Imu. Entendeu? Você tem muito ponto de hype acontecendo, mas você não tem desenvolvimento, você não tá tendo drama. Drama desenvolvido. Uma coisa é chegar o drama, olha só, meu filho vai morrer, ai, flashback triste. As mesmas pessoas que podem elogiar isso aqui estavam criticando Kimetsu no Yaiba, entendeu? Então, eu tô preocupado com um arco, que ele tá sendo um arco de grandes coisas. O que é legal. Mas eu sinto que parece que ele tá se segurando nisso e várias questões estão sendo deixadas de lado.
Mas eu sempre falo, vamos com calma antes de falar que o arco tá uma merda e tudo mais. A gente precisa ver o arco todo. Que a gente não sabe o que tá na cabeça do Oda. É o arco mais esquisito de One Piece, isso é fato, é verdade. O hype dos monstros, o pesadelo das crianças já acabou. É menos enrolado? Não sei. A casa de Lego foi enrolação pura. Infelizmente não estou muito otimista com esse arco. Eu tô neutro, tá? Eu tô neutro. Não tem muito o que falar desse capítulo na parte narrativa. É o que eu falei, ele foi um capítulo simples narrativamente. É simples, mas bem feito dentro do contexto desse capítulo. Em relação a coisas anteriores e posteriores que podem acontecer, aí a gente vai descobrir depois ou quando eu ler o arco inteiro para analisar. Mas ele é um capítulo que movimentou muito a história. Isso, em geral, é visto com olhos positivos por fãs. No dia que o Oda errar, eu paro de ver One Piece, pô, cara, você devia ter parado de ver One Piece em alguns pontos do East Blue. Mas o negócio é que o Oda, ele sabe fazer o acerto dele valer muito mais do que os erros. Isso é um ponto muito importante do Oda. E é isso que marca ele como um grande autor. Como ele consegue improvisar, se ajustar e fazer você esquecer as partes ruins para só se lembrar das partes boas. Ele errou de propósito em Zoro versus Luffy, né? Pois é. Não, a quadrinização desse capítulo foi legal. Então vamos lá. O hype, em geral, tá interessante, mas é substância. Tô sentindo um pouco de falta disso. Eu sinto que eu amaria... Eu gostei do capítulo. Eu sinto que eu amaria ele se pelo menos o drama do Colin com o Gaban tivesse sido um pouco mais explorado. Apresentado mais certinho, eu tivesse visto interações deles, pra chegar aqui e sentir essa dor, junto do Gaban, entendeu? Claro, alguém vai sentir essa dor. Tô falando aqui numa média, em comparação a outras coisas que o Oda já fez, porque esse é um padrão dele, né? O que ele tá fazendo nesse arco em relação a esse tipo de drama é um padrão que você encontra em vários arcos de One Piece. Mas que eu vejo ele fazendo melhor em outros arcos, né? E aqui a gente faz assim, a gente não compara o Oda comigo, porque eu não sou nada perto do Oda. Tô falando do Oda com ele mesmo, né? O hype ou não, pra mim isso tá muito bom. É facilmente um dos melhores arcos de quando eu acompanho o semanal, que é Punk Hazard. Que isso, Sati, tá maluco? Tá doido? Tá doidão? Caraca, tem gente... Tá doidão, mano! Mas mérito do Oda, né? O Oda consegue deixar os fãs fissurados mesmo, né? O nego faz numerologia com One Piece. Pega o número, inverte ao contrário, dobra ele, depois divide por 4. Entendeu? Por quê? Não, porque o Oda escondeu uma mensagem secreta. Mas se você vê aqui, tá vendo? Essa gota aqui, se você juntar elas se alinham com o cinturão de Orion. O cinturão de Orion do caçador. Né? Que tá alinhado com as pirâmides. As pirâmides são o quê? São grandes montanhas. Logo tá aqui demonstrando que as pirâmides do Egito já foram preparadas para mostrar que o Gaban, o comedor de montanhas, iria derrotar os Summers. Entendeu? Mérito do Oda isso, né? Porque assim, tem motivo para várias coisas assim, tá? O Roberto já me convenceu de várias coisas. Por exemplo, a mãe da Yamato é uma rainha pirata da Ilha das Amazonas. Ele me convenceu. Pra mim é verdade. Eu não tem como olhar o que ele me falou e falar que não é. Entendeu? O Queen é o pai do Frank. A mãe do irmão adotivo do Ace. A Rudirit. A relação dela com o Imu é interessante. Me convenceu de várias coisas. Mas tem outras que a galera se emociona. O Queen é pai do Frank. Acabou. Se vocês verem, é isso aí, não tem como negar. Achei possibilidades do Mu. O katakana alongado, Mu. Em alguns mangás esse Mu como um incômodo, como um grrr, emburrado, de saco cheio. Eu acho que a referência é outra coisa. Tá usando em katakana para esconder o significado. Tem que ver se o nome de Mu é escrito com katakana, hiragana ou kanji. Esse Mu aqui pode ser uma pista de alguma coisa, tá? Existe algo. Por exemplo, e se o nome do mundo / entidade, antes da história de One Piece começar, que a gente vê no mural, o nome é Mu?
É uma possibilidade, um continente perdido. Do mundo que afundou. Entendeu? Então essa é uma coisa que eu acho. Enfim, essa análise do capítulo não é um capítulo que não tem muito a comentar narrativamente. Teorias, tem várias. Capítulo, ok. Individualmente bom, mas eu preciso ler depois tudo junto. É uma Buffy tá sendo um arco estranho. Isso pode resultar em um dos melhores arcos de One Piece, dependendo do que acontecer, ou um dos arcos onde o autor mais acelerou a história e acabou perdendo vários momentos impactantes e necessidades narrativas que poderiam ressoar com os fãs. Esse é meu julgamento do capítulo aqui. Então, dá like e se inscreve.